Tem dia que Brasília entrega a história inteirinha da República numa manhã só. Hoje foi assim. De um lado, a Polícia Federal batendo a porta do Banco Master, prendendo o dono da instituição, Daniel Vorcaro, e revelando um esquema fraudulento que pode chegar a 12 bilhões de reais. De outro, o Congresso debatendo um projeto de lei que, nas versões mais problemáticas, enfraquece dramaticamente a própria Polícia Federal e a Receita Federal, exatamente no dia em que essas duas instituições explicavam ao país como funcionava uma fraude monstruosa no mercado financeiro e semanas depois desses mesmos dois órgãos terem mostrado os tentáculos financeiros do crime organizado. Se existe uma palavra para isso, não é coincidência. A Operação Compliance Zero revela ao Brasil uma instituição conhecida de longa data dos operadores do mercado financeiro e da política. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o Banco Master fabricava carteiras de crédito sem lastro e vendia títulos de renda fixa, oferecendo retornos irreais. A Polícia Federal prendeu Vorcaro num jatinho particular, prestes a decolar para Malta, e cumpriu ainda 25 mandados de busca e apreensão em 5 estados e encontrou R$1.600.000 em espécie na casa de um dos alvos. Poucas horas depois, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, encerrando de vez as atividades da instituição. Mas nada disso surgiu do nada. O Master é só o capítulo mais vistoso de uma história que começou muito antes. Vorcaro tem uma trajetória peculiar, que mistura conexões religiosas, negócios de família, tentativas fracassadas de enriquecer e uma capacidade única de circular entre mundos que raramente se cruzam a olhos vistos. Frequentava e se relacionava com igrejas influentes, prefeituras, incorporadoras, fundos de investimento, com o alto clero do Centrão, com ex-ministros do STF, ex-ministros da Fazenda, governadores, grandes escritórios de advocacia, fundos de pensão e executivos da Faria Lima. Sim, Daniel cresceu na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, graças a uma intervenção do avô, que tentava colocar o pai do Daniel nos trilhos. E foi ali que Daniel ganhou um programa musical na Rede Super, comprada então com apoio financeiro do pai. Quando ensaiou seu primeiro voo empresarial, um curso pré-vestibular e uma editora de livros didáticos financiados pela família, o negócio naufragou. Embora ele próprio, o Daniel Vorcaro, conte outra história. Mas quem conta essa história muito bem é a Consuelo Diegues, na revista Piauí. Eu recomendo que vocês busquem essa reportagem. Depois veio a aposta imobiliária de Vorcaro, um hotel Golden Tulip, às vésperas da Copa de 2014, que consumiu mais de 200 milhões de reais e virou ruína por falta de dinheiro. O fracasso não impediu a próxima cartada e aí Vorcaro comprou o Banco Máxima, já quebrado, que foi oferecido para ele por um sócio com quem ele fazia negócios. O Banco Central levou 2 anos analisando o pedido. Em 2019, autorizou. Em 2021, o Máxima virou Master. E o resto, a Polícia Federal está recontando agora. De um banco quebrado, Vorcaro produziu um símbolo de crescimento fulminante. Multiplicou o patrimônio líquido de 219 milhões para 5 bilhões de reais em 5 anos. E como ele fez isso? Com uma alavancagem no limite permitido, CDBs pagando até 130% do CDI, precatórios na carteira, investindo em empresas em dificuldade como Light, Ambipar, Oi, Gafisa e vendendo tudo sob o slogan de que, se desse errado, o FGC garante. Só o Rio Previdência, o feudo do União Brasil, comprou 700 milhões de reais em títulos. A SEDAI, Estatal de Saneamento Fluminense, mais 200 milhões de reais.
Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, criado no governo FHC para que bancos tenham uma espécie de colchão de que se socorrer caso entrem em crise. O fundo garante a cobertura de até R$250 mil para investidores nesses agentes financeiros. E não à toa, foi batizado de Emenda Master o projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP, que previa o aumento da garantia do FGC de 250 mil para R$1 milhão por cliente. Calma, vou explicar melhor. Se você viu Ciro Nogueira hoje nos Trending Topics do Twitter, é porque, além de ser autor desse projeto aí, ele também ajudou a barrar uma CPI para investigar o Banco Master. E foi o Ciro Nogueira também que botou Tarso Tassis, um ex-assessor de Vorcaro, na diretoria da Caixa Econômica Federal. Tarso demitiu 3 gerentes da Caixa que barraram uma negociação com o Master da ordem de R$500 milhões. E a Caixa, para quem não sabe, é zona de influência de Arthur Lira, também do PP. Conforme o Master cresceu em valores e em influência, Vorcaro foi contratando consultores de luxo, como o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o atual ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Entre os escritórios de advocacia que atuam para o Master está o de Viviane de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. O Master também ajuda a bancar o Gilmar Palusa, do ministro Gilmar Mendes. Sabe quando cai um favo de mel no chão e tudo que é abelhinha começa a circundar? É assim que gente com muito dinheiro opera em Brasília, atraindo muitos e muitos interesses e muitos atores. E cá entre nós, quem é hoje a única instituição brasileira com lastro suficiente para mexer nesse vespeiro? Sim, é ela, a Polícia Federal. Gente, vamos falar a real. Se a Polícia Federal não tivesse puxado o fio do Master, quem puxaria? Quem de fato tem hoje no Brasil capacidade técnica e credibilidade pública para desmascarar um esquema que mistura colarinho branco, fundos públicos, bancos estaduais e tentativa de política de interferência? Isso tudo, claro, com auxílio luxuoso e fundamental de Banco Central e Receita Federal. Mas é por isso que o debate sobre o projeto de lei antifacção não pode ser separado do que aconteceu hoje. A versão relatada por Guilherme Derrite, do PL Antifacção, introduz dispositivos que têm o efeito, na prática, de enfraquecer a Polícia Federal e a Receita Federal em investigações de variados tipos, inclusive esse. Dificulta a perda de bens de investigados ao exigir o trânsito em julgado, algo que levaria anos ou décadas, por exemplo. E em seus primeiros pareceres, o Derrite retirava poderes históricos da Receita de reter mercadorias irregulares, criava uma ação civil lenta, burocrática. Auditores, promotores e delegados, todos de vários vieses, ou melhor, sem vieses, disseram com todas as letras: esse texto favorecia o crime organizado. E não só o crime armado, favorecia também o crime de mercado, o crime das importações fraudulentas, o crime das refinarias paralelas, o crime das operações com criptoativos, o crime dos bancos improvisados e dos fundos oportunistas. Favorecia quem lucra com a opacidade estatal e favorecia quem prospera quando a Receita e a Polícia Federal ficam de mãos amarradas. E aí vem o segundo movimento do dia. Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, foi ao Senado, hoje de manhã, explicar como o órgão opera e aproveitou para falar da operação do Master. A nossa queridíssima repórter Júlia Kékia estava lá e me contou o que viu para eu poder contar aqui também. Andrei encontrou uma CPI do crime organizado vazia. E vazios são sempre muito reveladores, especialmente na política, especialmente numa CPI que tinha tudo para fazer muito barulho.
A ironia é que a Polícia Federal não é uma instituição recém-chegada ao combate ao crime sistêmico. Ela atravessa governos. Ela investigou a Petrobras, investigou as empreiteiras, investigou os partidos políticos, rastreou as propinas, conduziu operações complexas da Lava Jato, que, apesar dos erros do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro, de então, que depois vieram à tona, as investigações técnicas da Polícia Federal sustentaram uma parte muito importante do processo. E foi a Polícia Federal que investigou Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. Apreendeu peças, analisou os fluxos, colheu os depoimentos. Foi a Polícia Federal que resistiu às tentativas de interferência política no governo Bolsonaro. E é a Polícia Federal que agora, sob o governo Lula, segue atuando sem notícia de tentativa de blindar aliados, de trocar diretores para proteger investigados ou de sabotar operações. Não existem instituições perfeitas. Em absolutamente todas, há quem haja de má fé ou de boa fé. Há quem haja com competência ou com inépcia. Mas em muitas métricas, a Polícia Federal segue sendo relativamente competente num Brasil de muitas dificuldades para investigar e punir crimes complexos e criminosos poderosos. Ela continua expondo esquemas, seguindo dinheiro, conectando pontos, desfazendo negócios nebulosos, alcançando setores onde nenhuma outra instituição entra. E é justamente porque ela se mantém ativa, técnica, autônoma e atravessando governos que incomoda quem prefere a opacidade, a confusão e a imunidade. O governo federal apresentou um projeto de lei antifacção que previa o fortalecimento da Polícia Federal. Alguns setores do governo federal queriam inclusive a criação de uma agência para além da Polícia Federal, ao que a Polícia Federal resiste. Os pareceres de Guilherme Derrite esvaziam a Polícia Federal. E aí a gente chega à pergunta final, inevitável, a pergunta que costura tudo. Quem se fortalece quando a Polícia Federal fica mais fraca?